Olá! Estamos aqui novamente com o nosso Chamo Jurídico, o Condomínio Pod. Estamos hoje na ilustríssima presença dos nossos mentores de podcast, muitíssimos comunicadores do Papo Condominial, Daniel Lima e Maureen Gonçalves. Hoje nós vamos bater um papo muito descontraído, mas também muito necessário sobre a comunicação no condomínio, sobre a necessidade desses podcasts de trazer conhecimento tanto para as comunidades condominiais, jurídicos que querem evoluir no mercado condominial, porque não tem espaço para amadores no mercado condominial, e isso a gente bate muito aqui, né, Jaque? Então, essa comunicação e trazer esses dois expoentes do mercado condominial aqui para conversar com a gente é um prazer. E agradeço desde já por estarem aqui e sintam-se à vontade. Então nós não combinamos, mas já vamos começar contando de 1 até 3 para dar o nosso saudações condominiais a todos vocês aqui. Gratidão. Olha, quero dizer para vocês que vocês acabaram, na verdade, dando um presente para a gente, porque a gente tem poucos momentos que a gente está do lado de cá, normalmente a gente está do lado de vocês. Isso pra gente é maravilhoso, até pra gente também saber como que é o lado do telespectador. E olha, você também tá me dando um presente de fazer um podcast ao lado de Maureen Gonçalves. Olha, realmente é um verdadeiro privilégio, Maureen. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Vocês são referências no mercado. Eu acompanho e sou fã de carteirinha, e os podcasts são um canal de informação, né, para o pessoal, porque eles podem ver a qualquer momento, né? Não tem aquela coisa, é só aquele horário, eu perdi, não sei o quê, né? Então vai lá no YouTube, assiste, aciona, né? Já o sininho, se inscreve no canal e não perde os episódios. Então, comunicar e falar sobre gestão de condomínios é a melhor forma de fazer gestão. Muito bem. Espetacular. Que honra recebê-los no nosso podcast. Maureen, Daniel, a gente está muito feliz com a presença de vocês. Eu tenho certeza que será um momento de muito conhecimento, muita troca de informações. Será um momento agregador para todos vocês, telespectadores. E olha que essa dupla aqui, para fazer um podcast junto, assim, ao vivo. A agenda é difícil. É difícil, hein? É uma honra. É difícil. É difícil. É difícil. Se fosse fácil, né? Não chamaria difícil. Então, vocês realmente parece assim que foi uma combinação muito harmônica, né? O universo conspira, né? Conspira. Para as energias se juntarem. Isso aí. Mas, Maureen, tu falou uma frase assim, que eu sempre anoto as frases dos convidados, que é: comunicar é fazer gestão de condomínio de melhor forma, né? Comunicar é a melhor forma de fazer gestão. E muito disso, eu acredito que os podcasts e a forma que vocês, né, trouxeram a comunicação por meio dos podcasts, e aí tem o histórico do Daniel Lima, que durante a pandemia fazia live todos os dias e já veio, né, daí eu passo a palavra para ti, Dani, para tu nos contar como é que foi esse estopim de começar a fazer live durante a pandemia, todos os dias, de domingo a domingo, mas também é muito tópico deste livro, tá? Que é as assembleias
o foco é uma gestão eficaz por meio da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, as soft skills, né? Eu não gosto muito de soft skills, porque depois que eu vi um neuropsiquiatra falar que soft skill é coisa de empresa, aquele que, ai, tu tem que fazer. Não, eu acredito que a comunicação por si só, Sim. se nós desenvolvêssemos ela como sociedade, a gente não tava no pé que nós estamos de dificuldade. Então, Exato. Dani, com essa colocação da Maureen muito bem posta, mostra pra nós, assim, diz pra nós o teu histórico de como trazer a comunicação, como chegar nas lives diárias e isso te trouxe, né, pro papo, o papo seu, que é o papo hoje, assim. Sem dúvidas. Papo Condominialcast. Eu quero contar um pouquinho antes Como das... foi as primeiras experiências? Antes das lives, tivemos a experiência do primeiro podcast condominial do Brasil, né? Então, assim, já foi bastante ousado por a gente estar lá no menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe, né? Onde a gente morou até 2 anos atrás. E eu, por estar muito ligado ao meio de rádio, né? Eu sempre gostei muito do meio de rádio. Nunca fui radialista, nunca fui comunicador nesse sentido, gente. Mas, como consultor de TI, e uma das empresas do grupo, da construtora a qual eu trabalhei, era a rádio de segundo lugar de audiência do estado. Então eu comecei a vivenciar aquele meio ali da comunicação sem nunca ter falado nada, mas apenas... Olha, só em você conviver ao lado de Jaqueline, ao lado da Tati, você acaba absorvendo. Você pode só observar, você já vai aprendendo. Então era assim que eu me sentia, né? Então eu tava ali olhando aqueles profissionais magníficos, né, assim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um cara como o William Fonseca. Cara, o William Fonseca, coordenador artístico da Jovem Pan de Aracaju. E aí, assim, sem exagero, tá? Metade dos spots, assim, que vão ao ar em todas as rádios de Sergipe é a voz de William Fonseca. Então é um baita profissional, mais de 30 anos aí de comunicação. O cara tem uma voz, assim, incrível. E um conhecimento de rádio como poucos, né? E naquele momento, isso lá em, deixa eu ver, pandemia 2020, 2017 para 2018, eu como consultor de TI, né, da Jovem Pan, eu falei, eu queria, na verdade, saber qual que ia ser a opinião do radialista raiz, né? Cara, o que é que tu acha do podcast e tal? E olha, você que tá assistindo aqui o podcast, gente, esqueça isso aqui que você tá vendo lá em 2017. Isso aqui não existia, tá? Isso aqui passou a existir de 2022, 23 em diante, tá? Não foi... Acho que até um pouquinho mais. 23... Foi por aí. 22, vai. 22 foi quando ele realmente começou e chegou com força o podcast nesse formato de vídeo, né? Que hoje chamamos até de videocast, né? Mas ali o William, pra minha surpresa, mas... pelo baita profissional que ele é, ele falou, cara, podcast, cara, vai bombar, essa parada vai explodir, eu já tô vendo bastante naquele momento, e os podcasts que tinham, até brinco, falam que era podcast raiz, né, Maureen? Por que eu falo que era podcast raiz? Porque você tinha que ir para um estúdio de rádio, seja ou de um propriamente de uma rádio, ou que esse estúdio fosse, que geralmente os melhores locutores têm uma estrutura deles, ou seja, ou na casa dele, um quarto da casa, ou um local separado que ele vai lá, que ele contrata, enfim. Então ali, depois que o William emitiu a opinião dele, eu falei, William, cara, eu sempre tive como referência o Flávio Augusto da Silva, né, Geração de Valor, e aí eu escutava o GVcast, né, escutava porque o GVcast ele não tá sendo mais produzindo novos conteúdos, né, então assim, os episódios novos eu sempre tava acompanhando, eu falei, William, tá vendo isso aqui? Cara, eu quero um podcast inspirado como isso aqui, eu quero roubar como um artista, ou seja, eu quero me inspirar, eu não quero fazer igual a ele, né? Ou seja, a gente está trazendo as ideias boas para aplicar no nosso modelo. E aí o William, vamos fazer. E aí a gente gravava, logo depois ele ainda tem que produzir, tratar o áudio, colocar música de fundo, sonoplastia, toda aquela pegada lá do GVcast, a gente implementou isso aí em 2 temporadas, né? E aí além disso, quando eu viajava, eu gravava do celular. Aí eu enviava para o William, segue aí o áudio, faz aí o tratamento, ele preparava tudo, colocava a vinheta. Então não tínhamos esse conceito que temos hoje, né, de videocast. E que ótimo que evoluiu, né, porque assim agora nós conseguimos que antes não existia a questão dos cortes, né.
não existia essa junção do podcast com a rede social, que a gente trabalha os cortes muito bem na rede social, né? Inclusive, tem podcast que tem canal específico só com o corte, que ele não coloca o corte junto com o canal principal. Aí isso vai da estratégia de cada podcast. Eu, pessoalmente, não uso essa estratégia, mas os grandes blogueiros e os maiores podcasts que existem, eles usam essa estratégia, né? Sim. Então, eu passei por esse histórico de começar o podcast que eu chamo de Raiz, fiz 2 temporadas e fui obrigado a paralisar no momento da pandemia, porque esse formato de podcast aí, o que eu acabei de falar que é Raiz, ele era obrigatório que as pessoas viessem fisicamente em um local gravar, assim como nós estamos aqui agora, né? Porém, né, com o advento da pandemia não teve mais jeito, né, Maureen Gonçalves? Então, eu olhando o mercado, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Ali, a gente tem bastante conhecimento de rede social. Eu também trabalhava com blogs, Google Ads, tive para os Estados Unidos, aprender com os americanos, fiz imersão com eles, passei uma temporada lá. E aí eles falaram, cara, foca nisso aqui, Instagram e tal. E eu comecei a ver o Instagram, ninguém do mercado condominial tinha feito live. Eu falei, cara, vou começar, mas olha... E eu falei com isso com muito orgulho, Tati, sabe, ela já assistiu a nossa palestra. Eu tenho muito orgulho do primeiro vídeo que eu fiz, porque ali eu vejo o quanto que eu evoluí, né? Então, mesmo sem ter técnica, mesmo sem ter feito curso de oratória, eu encarei. Eu fui lá e comecei a fazer, não tinha lá um bom celular, não tinha uma boa iluminação, como a gente tem essa iluminação maravilhosa aqui do estúdio. Mas a gente começou, então, depois que a gente começou a ganhar prática, aí sim, aí eu me especializei, hoje eu tenho diversas formações aí de oratória e tal. Hoje a gente sim tem técnica, hoje a gente encara palco aí pra... Agora a expectativa do evento da Superlógica é pra 3.000 pessoas, cara, lá no Distrito AMB em São Paulo, né? Então a gente vai apresentar evento pra 3.000 pessoas. Sim. A gente já apresentou ano passado pra 1.500, Copacabana Palace 2 vezes, a gente já enfrentou esse palco, que não é bem uma gigante. Coisa simples, né? Então vem uma evolução, né? Então, a pandemia trouxe essa questão, sendo agora bem direto na pergunta que você fez, Tati. A pandemia fez realmente que a gente conseguisse fazer o nosso nome ficar conhecido, porque a gente estava ali, porque assim, quem me conhece sabe, eu valorizo ao máximo o outro. Eu não criei papo condominial para eu ficar sempre num pedestal, para que eu seja a pessoa em evidência, não. Eu tô aqui por ela. Quando eu tô num evento, quando eu faço uma live, você sabe que o destaque é você. Se eu fizer uma ação contigo, o destaque vai ser você. Eu sempre tô procurando promover, eu sempre tô procurando, eu até falo que eu sou como se fosse aquele olheiro, sabe aquele olheiro do jogador? Que vai pra Copa São Paulo de Futebol Júnior e descobre aquela joia, ou então vai assistir um jogo no Campinho de Vaza e fala, nossa, esse moleque aí, cara, vai dar bom, hein? Acho que tu fez isso comigo, né? Então, eu pego, tem profissionais, né? E aí eu tenho vários nomes aí para citar que hoje são palestrantes a nível nacional e eu fico muito feliz de ter dado aquela primeira oportunidade, da pessoa ter se desenvolvido, outras se tornaram comunicadores como você mesma, né? Se desenvolveu muito na rede social hoje, né? Tem até livro escrito que acho que tem aquela história, né? Tem tantas coisas na vida que eu quero fazer. Uma delas é escrever um livro, né? Exato. Não é verdade, Tati? E a desenvoltura que o histórico em si, né, leva para o próprio mercado condominial. Sim. Porque a gente estava conversando ali nos bastidores, né, Maureen, que o mercado condominial é uma caixa preta. Sim. Né? E a caixa preta do mercado condominial, ela começou a se abrir em razão da comunicação, em razão do histórico da rádio e que tu trouxeste como papo, sim, né? De abrir, porque existe a questão, e aí vem a pimenta. Adoro a pimenta. Aí vem a pimenta, eles tu gosta de pimenta também. Vamos lá. Como é que a Maureen veio até de vermelho em homenagem à pimenta. Acarajé com pimenta ou sem pimenta? Eu como sem pimenta, acarajé. Quente ou fria, né? Quente ou fria. A gente brinca que a Tati é uma pimenteira que não gosta de pimenta. Mas o mercado condominial por si só, ele é muito fechado de dominação, né? Que vai completamente na contramão Sim. do que significa condomínio. Sim. E eu acredito e vejo essa mudança, pessoas novas, eu tenho 7 anos, 8 anos de mercado condominial, porque depois que a gente bebe a cachaça não larga mais, mas vir e ter o seu espaço, porque antes tu entrava e era não. Entrava e era não. Então, acredito que o papo veio, né, com essa de tomar a frente no meio da pandemia, de agora está aberto
o mercado condominial para ensinar e também ensinar as comunidades a viver, É verdade, né? é Porque verdade. ouvir profissionais do Brasil inteiro, porque era o Brasil inteiro, Sim, né? sim, sim. E era gente de lá e Não, de cá. todo sábado, fielmente, a gente tava ali pela manhã e teve semana que foram 3 horas de live que a gente já fez lá, né, cara? Era pra dobrar e depois triplicava, né, Mauro? Nossa, E a Maureen com o papo aqui no sul daí, né? É. eu já venho com... Quando eu estreiei no ramo condominial, a minha estreia foi... Poxa, são 38 Alguns anos, de né, gestão. E foi bem no começo, sabe? Assim, ó... na primeira administradora que eu trabalhei, o jornalista que trabalhava na área de marketing, tá falecido, Roberto Tavares, me enxergou e disse assim, vamos fazer um programa na Guaíba, aos domingos, perguntas e respostas ao vivo sobre condomínio. E eu que, para entrar na administradora, já queria me contratar desde a época da construtora em qual. Eu disse, olha, depois que eu estudar bem essa legislação, eu estou pronta para qualquer negócio. E realmente, de fato, estudei tanto e me dediquei e me apaixonei, é uma cachaça, como tu disse, estou aqui até hoje, né? E encarei aos domingos, a gente sempre convidava, ou eu, alguém, representante do Corpo de Bombeiro, um engenheiro, não sei o quê, e os ouvintes faziam perguntas, porque escutava Rádio Guaíba, bem, né, conservadora e tal. Então, as pessoas... Né? Tradicional. Então, eu já encarei um programa de rádio aos domingos com perguntas assim, tipo, não é, estamos te mandando aqui que eu vou te perguntar. Vou estudar. Quando eu faço um podcast que alguém diz assim, o que tu vai me perguntar? Eu vou te mandar as perguntinhas. Ai, por favor, né? Não. Tu só dá, eu deixo tu escolher a pauta. Na realidade, a Maureen, ela é uma inspiração para as mulheres no mundo condominial, né, Daniel? Sim. A gente comenta que o gaúcho em si ainda ele tem muito preconceito de mulheres no mercado condominial. Então, para a gente se inserir nesse mercado e ficar, a gente tem que ter essa postura que a gente tem. Muitas vezes, tu é general. Uhum. Eu tenho essa postura. Positiva. Não é general, eu me imponho. O Daniel vai brigar comigo, eu vou brigar no mesmo nível contigo. Uhum. A gente vai conversar, vai ser no mesmo nível. E a Maureen é uma inspiração, tipo, ela inspira as mulheres que a gente não pode desistir do mercado condominial. Me entende? Uhum. Dia após dia a gente tem que fazer o nosso nome e se impor. Que vocês passam por verdadeiras provas. Provas, né? Realmente. E hoje, né, se a gente for ver, a gente teve em Balneário Camboriú agora, essa semana que passou, palestrando, e a gente viu, tinha 2 mulheres do mercado condominial. O resto era só homens. Nossa. E a gente foi em 3 mulheres e um homem. Não é por falta de mulher no mercado. Não que é tem por bastante. falta de mulher. E eu achei... Gente. Não é que eu achei estranho. E aí a gente foi em 4. Fomos o pessoal do podcast. Eu, a Tati, a Marcinha e o Ramon. Então, isso aqui no Sul, as mulheres, elas estão... Não vamos dizer que a gente está dominando o mercado condominial, mas a gente já está em um grande número perto de outros estados. No Rio a gente vê muita advogada condominialista. Sim. E muito capitaneado pela Maureen, né? Porque aqui anotei aqui 38 anos. 38 anos de mercado condominial, Maureen. Então, a nossa gratidão. A nossa gratidão a ti e por esse pioneirismo, porque não é fácil. Hoje não é fácil, eu imagino há 38 anos atrás. É verdade. Né? Porque muito ouço de que a doutora Tatiana é inexperiente, a doutora Tatiana é muito inocente, a doutora Tatiana é difícil. Não é que é difícil,
Eu mesmo disse, ela vem a chata, então eu me coloco como Sim. chata de fato. Por quê? Porque a partir do momento em que eu digo, e aí vem a comunicação, a partir do momento em que eu digo algo que você não quer escutar, é a sua inteligência emocional que precisa ser regulada. Sim. Sim. Porque as pessoas, elas buscam, e aí eu ouvi esse final de semana... Olha a pimenta, olha a do- pimenta. Olha a pimenta. Olha a pimenta. Vamos E lá. vem. É assim que eu gosto. Elas buscam o meu primeiro chefe, eu fiz um almoço, meu primeiro chefe, meu primeiro líder de direito, um assessor, o Carlos Rostirola, ele, assim, ó, foi um mentor e é até hoje, assim, uma Sim. pessoa excepcional. E ele, nós estávamos conversando, ele é penalista, e ele falou assim, sabe o que as pessoas buscam hoje num diálogo? Validação. E eu peguei e anotei a palavra. Validação. É exatamente E é isso. isso. Vai dizer que o condômino, ele não busca validação. Busca. O colega que tá contra Sim. ti, ele quer que tu diga amém pra tudo. Sim. Mas a comunicação não é isso. A comunicação é entender que nós temos pontos de vistas opostos, mas que nós temos que concordar e chegar no meio termo. E como a gente faz isso? Se não com comunicação. Se não tendo conhecimento a ponto de desdobrar as demandas do mercado condominial, que são imensas, imensuráveis, né? Então, eu acho que a Maureen abrindo lá, capitaneando há 38 anos para as mulheres no mercado condominial, o Daniel capitaneando também, e nossa gratidão aqui neste podcast também, a importância de trazer para o mercado condominial, que aqui no Sul ainda é muito arraigado, ainda é uma caixa preta que a gente tenta e vai seguir tentando, não vamos desistir Não vamos. dele, por estarem aqui e trazendo tantas informações, tanta necessidade, porque é um mercado que não morre, né? Ele está sempre se retroalimentando, e é o que eu digo acerca da vida em condomínio. É um organismo vivo, né? A gente sempre fala isso aqui, que se retroalimenta, e se não fossem essas interrupções externas de trazer conhecimento para dentro do condomínio e de novos prestadores para higienizar o mercado, nós estaríamos com ele um tanto mais sobrecarregado. O que vocês acham? E eu gosto de falar muito que a comunicação não é só o que se fala. Exato. É muito mais do que isso. Né, Mauri? A gente comunica até na maneira que a gente se apresenta, se veste, o olhar, tudo, gente. Comunicação é de diversas formas. E isso me deixa, assim, é o que me move, é poder ter variações de comunicação, né? Até mesmo as pessoas que tu tem que fazer libras. Sabe aquele condômino inadimplente que insiste em cair na assembleia, e aí as doutoras falam para ele, olha, você quer participar, não quer? Você vai ter que ficar calado, mudo, e não vai poder gesticular, porque se ele fica lá, o que é isso? Isso também é uma comunicação. Ele uma falou o quê? comunicação. Mas ele não pode ter feito uma ação verbal, oral, né? Mas ele Exato. gesticulou, ele tá tentando mudar uma dinâmica, o clima da assembleia, e Perturba, ele sim, né? ele tá Perturba, se comunicando. perturba. Então a pergunta é, ele tem que estar ali realmente? Dá pra ele ficar ali e ficar literalmente neutro, né? Então tudo isso envolve a comunicação, né? Então, nunca vou esquecer, há anos atrás, todo mundo dizia assim, bah, essa velhinha, ela tá inadimplente há muito tempo. Ninguém consegue fazer ela sair da sala. E eu digo, ai, mas que coisa mais bonitinha. Eu vou sair de braço dado com ela. Todo mundo dizia assim, é mentira, Mal, tu não vai fazer isso. Eu digo, pô, quer ver? Abri a porta para a senhorinha. Boa noite, tudo bem? Como é que vai a senhora? Quer um cafezinho? Aí tá, deixei ela sentar, olhei para ela e disse, minha querida, lhe servi um café para a senhora sair aquecidinha daqui. Porque hoje essa assembleia só pode participar, mas aí é separado, lá no cantinho Sim. do café com ela. É só para quem tá em dia. É assim, mas eu sempre vim, eu digo, falou sempre. Antes a senhora sempre vinha. A partir de agora a senhora não pode mais vir, exceto que a senhora quite seus compromissos com o condomínio. Tá bem?
E ela ficou pasma, assim, me olhando, eu enfiei o braço nela, falei ajudar, ir até a porta. Conduzi ela até a porta e o pessoal ficou assim, como é que consegue? Que é um constrangimento. Não isso, desafie né? Maureen Gonçalves, viu, pessoal? Uma dica que eu dou, não desafie, que você vai perder o desafio, hein? Que ela consegue. Maureen, Gente, como foi entrar nesse mercado condominial? Como é que foi a recepção? Nossa, olha, eu tive muita sorte, porque eu trabalhava numa construtora em qual, eu digo sorte, ou eu me Já estar no destacava meio. de alguma forma, porque eu trabalhava na entrega de empreendimentos para instalação de condomínios. Já estava no meio. E eu que fazia a triagem das administradoras. Então, eu conheci os dois lados. O da entrega, a construtora que entrega, e quem recebe para fazer a assembleia, né? Tu convoca lá uma Ali é auxiliar de instalação. administração, Uhum. vai ver um síndico. Então, tudo isso já foi me chamando a atenção. Uhum. E cada administradora que eu chamava para entrevistar, para ver se estava à altura daquele empreendimento, eles me conheciam e já, tipo, já estavam de olho em mim. Ah, tu não quer? Até um dia que a primeira administradora, ou melhor, a segunda, que eu fui trabalhar, eu disse não para eles, para uma instalação de condomínio, e disse para o diretor, e ele assim, mas por quê? Por que não? Eu digo, porque o atendimento da sua empresa me deixou 40 minutos aguardando no telefone. Então, se eu fiquei 40 minutos aguardando no telefone, que o senhor tem total interesse nos empreendimentos que eu libero para vocês, o que vocês vão fazer com o meu cliente? Então, a sua empresa não serve. Aí ele quis marcar uma reunião com o meu diretor. Eu digo, não tem problema. Cheguei para o meu diretor e disse, olha, tal diretor da administradora quer uma reunião contigo. Ele, tu marca, eu só vou abrir a porta e vou dizer para ele que é tu que resolve. O que tu decidir, tá decidido. E foi isso que ocorreu. Aí o diretor se encantou, porque ele achou que até então... Eu disse, mas esse assunto é comigo, o senhor quer falar com o diretor? Tudo bem. Então, começou aí um namoro, né? Pelo meu posicionamento, pela minha insistência. E realmente, no fim, a Incol quebrou. Eu fui trabalhar na Comerlato, trabalhei 16 dias, olha só. Em menos de 16... E comecei como subgerente de locação, sem nunca ter trabalhado em locação. Aí a Predial Vitória me descobriu. Como que tu vai para concorrente sabendo que a gente quer? Digo, ó, primeiro que eu ganho, tu não tá conseguindo me pagar. E onde eu tô bem. Aí eles, não, nada disso, vem para cá, vamos trabalhar comigo. E eu já me posicionava desde aquela época. Eu tenho para mim que o mercado condominial, ele escolhe as pessoas. E tem que ter esse perfil proativo, esse perfil diferenciado, esse perfil de fazer diferente, de correr atrás de o que eu vou achar. Porque eu entrei no mercado condominial, eu nunca quis advogar. Eu queria ser promotora de justiça. Então, eu entrei no mercado condominial por estar em um escritório fazendo estágio e era de imobiliário condominial para uma administradora. Era um escritório de administradora. E tinha uma biblioteca de livros assim atrás e eu pegava os livros e aí caiu o Mário, né, e lendo. E ela disse, nunca ninguém pegou esses livros. Eu disse, mas se eu vou fazer isso, como é que eu não vou ler? Né? Como é que eu não vou atrás? E é isso que eu digo, e ele escolhe, porque assim, depois que tu pega Caio Mário e que tu lê sobre o que é viver em condomínio, o que é a raiz do condomínio, e tu consegue entender, porque pra mim hoje tudo é condomínio. Não sei se vocês já viram lá no meu Instagram, tem lá o karaokê condominial, eu tô ouvindo música aleatoriamente, a música já entra no mundo condominial, já vou postar, tudo vira condomínio. Sim. Exatamente. E aí, eu acho que ele escolhe, assim, ele diz assim, não, tu vai vir, tu não consegue, e tem gente que abomina, né, é isso, é o 8 ou 80, né, Jaque? Por isso que eu comentei com a Maureen.
a mulher só consegue se manter no mercado condominial se ela tem essa postura de, não, eu vou ficar. Exato. E tem que Eu vou bater me de frente. for. É o que a Maureen falou. Eu vou bater de frente, eu vou arrumar vários inimigos. Aham. Que a gente arruma inimigos no trabalho, as pessoas não sabem. Eu e a Tati, a gente discorda. Eu e a Tati, a gente discorda. Ai, Tati, não, já que eu acho que é isso. E a nossa amizade continua a mesma. Por quê? Porque a gente tem uma divergência profissional. A nossa divergência não é pessoal. Exato. Só que a maioria das pessoas não tem essa inteligência emocional. Exato. Que a gente está aqui conversando. Eu e a Tati, daqui a pouco, a gente não concorda com alguma colocação de vocês. E está tudo bem. E outra coisa, essa Sim. divergência Imagina se todo mundo pensasse ajudam igual. vocês duas a crescerem muito também. positivo. Porque vai ter situação que a forma que ela pensa, você... Cara, Vai realmente parar vai para ser- refletir. E ela, a mesma coisa. Exato. É essa troca que eu acho super produtiva. Tu imagina todo mundo pensar da mesma forma. Que coisa chata que seria. É. A minha mãe diz isso desde criança, porque eu ficava no porquê, né? Até hoje eu sou igual quando eu era infantil, assim. Sabe as perguntas do porquê, mas por que é assim? Mas por que é assado? Porque a Questionadora. gente, questionadora ao extremo. Uhum. A gente só consegue falar sobre uma coisa quando a gente entende. E a gente só entende fazendo as perguntas certas. Sim. E aí vem o GVCast e o Flávio Augusto. Que o Flávio Augusto fala muito isso. Você só consegue chegar aonde você quer chegar Isso. se você faz as perguntas certas. Exato. E eu sempre fui uma pessoa de questionar. Uhum. Questiono tudo. Se a pessoa diz assim, isso aqui é verde, tudo bem, é verde, mas se tu olhar com a luz, sempre tem um questionamento, e não é o questionamento, e aí vem a inteligência emocional, não é o questionamento de eu afrontar. Isso que é a comunicação. É um questionamento para entender a fundo, para sair da superficialidade Sim. de que é isso e ponto. Não, é verde, mas dependendo do ponto de vista, ele pode ser azul, que nem tem agora as crianças que dizem um azul lá. O meu filho... É um azul diferente. É um azul esverdeado. Meu filho diz que é verde, pra mim é azul, entendeu? E aí é exatamente isso, de entender o questionamento não é pra afrontar a decisão. Sim. Como jurídico, por exemplo, o nosso ponto como jurídico é: por que isso tá assim? Por que o fluxo de caixa tá assim? Por que a determinação se deu assim? Não é o meu papel pontuar por A mais B, mas eu entender, e eu questiono não a fim de te colocar numa posição de pressão. Sim. Mas aí vem o ponto de saber comunicar e saber também que o questionamento não é algo ruim. Uhum. Não. Não é algo ruim. A gente, às vezes, troca perguntas e na troca de perguntas a gente já se Sim. respondeu. Sim. Isso é, assim, imprescindível. A última administradora que eu trabalhei, sabe qual era o apelido? Eu conto, não tem vergonha. Ah, mas é isso, a gente é sem vergonha aqui. Aqui a gente é sem vergonha. Lá vem o diabo loiro. Por que diabo loiro? Aí eu vou explicar para vocês. Porque eu não cumpria só o meu papel Fazia vários. como consultora de condomínios, como gerente de contas. Eu ia no setor financeiro, eu digo, eu quero ver os processos. Como é que vocês estão fazendo isso? Olha, isso é assim, tá errado. Tá tudo errado, eu vou te mostrar por quê. Pegava uma planilha e pá. Ai, Mas Maurinho, eu me mostrava identifico como. super. Chegava no RH, o que é isso? Eu mandei, cadê a folhinha do candidato que eu pedi? Tá aqui. O que tá escrito? Lê pra mim, minha filha. Ela lê, eu digo, o que tu entende lendo este tópico? Eu fazia bem assim. A pessoa se Fazia ela sentia, pensar. Sim. uma retardada, né? Aí ela me olhava assim, isso, eu digo, e como é que vocês me mandaram isso? Que eu não posso aproveitar. A criatura perdeu, gastou passagem, o tempo dele, porque o cargo não vai servir para ele, e vocês não vão dar esse dinheiro para ele. Ele teve que desembolsar sem ter emprego. Eu tô perdendo meu tempo, mas ainda assim eu vou te dizer uma coisa, eu não tô perdendo meu tempo. Pronto, tô ganhando, porque agora vocês vão mudar essa forma do processo seletivo que vocês encaminham. Olha, elas ficavam assim, paradas me olhando.
Até que a diretora disse para mim, disse assim, Mauro, tu quer mudar toda a empresa, mas tá tudo errado. Sim. Uhum. E eu que tô na linha de frente, eu que sofro o pênalti. Aí é errado, é Então, você. a minha agência, que aí me deram uma agência, mas vamos botar lá uma agência para tomar conta. Era a única agência que não tinha saldo devedor, que não tinha problema de funcionário que faltava. Era Era a tudo sua. zero problema. Era tri. Era tri A legal. Tri, a Tri, eu gosto do Atri da Maureen. Mas eu me identifico super, Maureen. Porque eu digo que quando eu chego, as pessoas dizem assim, ó, lá vem a insuportável, Uhum. né? Por quê? Porque é o cri-cri, e não é por ser cri-cri. É porque, mas sempre foi assim. Não, mas sempre foi assim, mas não tá funcionando. Não é o condomínio Gabriela, né, gente? Mas é a síndrome de Gabriela, né? A gente tem muito isso muito, É. muito. Aqui na região metropolitana, muito, assim, síndrome de Gabriela. Não, sempre foi desse jeito. Há 14 tal. anos a mesma gestão. Ou então, assim, as respostas superficiais, né? Que nem, por exemplo, solicito informação sobre isso. Não lhe respondo em razão da LGPD por dados sensíveis. Gente, que dados sensíveis? Não tô pedindo imagem das câmeras, não tô. Tô pedindo documentação. Documentação não é dado sensível. Sim. Entende? Então, eu super me identifico, Maureen, porque eu sou assim. Eu sou assim, nesse ponto. Ela é o diabo moreno. Eu sou o diabinho. O diabinho de 1,5 m. Porque eu chego e começo a esmiuçar. Assim, chega... Porque quando a gente chega num condomínio, a gente tem a ponta do iceberg. Uhum. E o condomínio, ele te mostra a ponta do iceberg. Eu brinco que é um novelo de lã, né? Tu acha a pontinha e aí tu começa a puxar. E puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e vai desenrolando. E aí tu vai encontrando a problemática e aquilo não é Sem o que fim, parecia às vezes. ser. Exatamente. E aí tu vai mostrando, e na verdade, tu que se tornou o diabinho, mas na verdade tu só tá vendo a raiz do problema, né? Verdade. E eu super me identifico, Maureen. Que bom. Que bom, não sou tão insuportável quanto eu imaginava. Ou não somos. Vamos manter em silêncio, né, Dani? Nós só gostamos do que é correto, né? Exato. O problema é esse, porque o que acontece? Tem muito jurídico e muitos síndicos que eles vêm através de administradoras. E aí, o que a administradora quer que eles façam? Façam e falam o que os condôminos querem ouvir. Se é certo ou errado, não interessa. É diferente do que a Maureen fazia. Ela estava lá dentro, mas ela fazia o correto. E hoje tem muito desses QIs. Tem. Entende? Aqui no Sul tem muito disso. E aí você tem que falar o que fica bom para a administradora. Não o que fica bom para o condomínio. Por quê? Porque foi a administradora que te colocou ali dentro do condomínio. Exatamente. E você não pode fazer o teu trabalho correto. Por isso que a melhor forma de tu se impor no mercado, de tu ser ética e tu ser correta, é não ter essas dependências. Essa é ser independente, né? Me entende? Porque aí tu consegue ser o quê? Ser você mesmo. É o que eu digo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Que é a expressão que se Olha diz, a pimenta, né? olha a É pimenta. bem Mais uma isso. pimenta. Não tenho rabo preso com ninguém. Então é por isso que às vezes a gente acaba sendo odiada. Porque daí vou ali, vou dar um toquinho. Mas não tem. Não tem aonde pegar. Não tem por que bater. Eu estou aqui em prol de quem me contratou, Sim, efetivamente, né? E óbvio, o respeito às administradoras é 100%, porque são um mercado óbvio necessário. Isso. Mas é o funk, né? Cada um no seu quadrado. Verdade. Não é à toa que o cada um tá no seu quadrado. E como a gente vai mudar isso? Com comunicação. De forma aberta, de forma clara, de forma a entender o que um e outro estão falando, de respeitar o posicionamento do outro. Nos seriados americanos, eu peguei pra mim uma frase deles que é: concordamos em discordar. Vocês já viram? Que eles falam entre si, Não assim, vi. eles debatem, assim, estão discutindo, daí pra acabar com o debate eles falam, concordamos em discordar. Então é isso, nós concordamos em discordar. E tá tudo certo. É, sim. Verdade. Então concordamos em discordar, né, irmão? Hoje, pra vocês, o que seriam os elementos para ter uma boa comunicação? Vamos lá, Daniela. Olha, Que é o... a clareza. Clareza, pra mim, é uma coisa
primordial, é um elemento primordial, né? O conhecimento, porque se você não tiver o conhecimento, a segurança, né? E a espontaneidade, isso conta muito. Quando eu vim a São Paulo, eu me questionava muito, eu consultei vários profissionais, e aí eu perguntava para esses profissionais, tive alguns fonos aí de artista, diversas pessoas do mercado, eu perguntei para essas pessoas. E agora? Eu acho que eu até perguntei para você também, não foi, Mauri? Mauri, como é que vai ser? Quando eu for pela primeira vez que eu fui para Porto Alegre e tal, eu falei, como que será que as pessoas vão me receber com aquele sotaque ainda bem nordestino, né? Hoje ele até que deu uma misturada, vamos falar assim, né? Mas o que eu recebi de feedback foi que quanto mais natural, melhor. Não adianta a gente ficar tentando adaptar, falar do jeito que é aquela localidade, né? Obviamente que com o passar do tempo você vai pegando o jeito de falar, mas isso depende de uma continuidade assim bem acentuada, né? Então com o tempo é que você vai começar a pegar ali os dialetos locais, as frases locais, né? Mas para mim o que é essencial capaz, né? Para mim o que é essencial é isso, é você ter clareza, você ter confiança, você ter... Que são elementos que... Todos esses elementos são elementos treináveis. Eu gosto de falar que eles são treináveis, porque, assim, acredito que aí umas 7 em 10 pessoas têm uma dificuldade muito grande com todos esses elementos, né? Mas todos esses são os itens que a gente consegue melhorar bem tranquilo. É só praticar e querer. É verdade. E aí eu faço a pergunta de o que clareza, naturalidade e confiança trariam de mudança para as nossas assembleias condominiais? Olha, bastante. Eu entendo que bastante. 95%, acredito. Não, e se tiverem ao lado de advogados condominialistas como vocês, melhor ainda. Aí é que é mais... Esse número chega lá mesmo. Se as pessoas tiverem encarar a real importância da comunicação clara, objetiva, e por trás disso, como o Dani falou, a pessoa tem que ter conhecimento. Não adianta tu falar bem, chegar lá, dar um assunto, pá, fala, mas aquilo é superficial. Então, a pessoa que tem conhecimento, eu digo para vocês, eu tenho tesão até hoje por fazer assembleia. Eu amo fazer assembleia. Aliás, foi a minha maior escola. Assembleias. Eu digo para os meus condôminos, os meus conselheiros, meus amigos, tu quer me ver melhor? Me dá um desafio. Quanto mais desafiada eu sou, melhor eu fico. Porque aí, assim, aí mexeu comigo, sabe? Mas aí eu fico tão boa, que a assembleia deixa de ser problema. E pode ser qualquer que seja o tema que ele vai deixar de ser. Qualquer que seja o tema. É que nem pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Então, assim, eu não tenho dificuldade, mas por quê? Porque aqui dentro, na minha mente, na minha sede de aprendizado, eu cada vez mais vou me aperfeiçoando. Não porque te limita. Exatamente, não, e a gente tem muito que aprender, gente. Todo dia. Né? Eu assisto profissionais que eu fico encantada em ver uma palestra, porque o meu sonho de consumo é chegar lá. Tipo, eu assisto o Dr. Vander falar... Eu sou apaixonada por ele. Gente, parece que o homem me hipnotiza, eu fico encantada a forma com que ele consegue se comunicar. Calma, clareza e posicionamento. Passa, ele transpira conhecimento, confiança. Maureen Gonçalves. Maureen Gonçalves. Então, homenagem assim, a ele, né? Um abraço, um beijo, nosso querido professor Vander Andrade, o mestre dos mestres. Eu fico... Assim... Mas olha, eu quero fazer uma acréscima colaboração nessa sua pergunta, Jaque. Muito legal. Acho que o sucesso de uma assembleia, muitas vezes a pessoa é um bom comunicador, ele acabou de ser um recém-eleito, mas assim, a assembleia ela precisa ter uma estratégia. Ela precisa que essa assembleia, para o dia que vai acontecer,
é apenas ali o ponto final final. de toda a situação que já vem se desenrolando, né? E aí você tem as ordinárias, as extraordinárias, mas para tudo isso tem que ter uma estratégia. E o síndico, o gestor condominial, ele tem que estar muito próximo. Dependendo, por exemplo, do nível de quantidade de assuntos, do que é que seja o tamanho da... Vou utilizar o termo, às vezes é uma gravidade se for um problema, ou do que seja aquilo que vai se tratar, você tem que... Uma boa estratégia é você já vir debatendo isso, fazer algumas reuniões extraoficiais ali, porque assim, o que tem de síndico que tá nadando contra a maré? A gente vê muito síndico nadando contra a maré. E o que é o síndico que tá nadando contra a maré? É o síndico que é o tirano, ou seja, aquele que quer fazer tudo do jeito dele, não conversa com o subsíndico, não se une com os conselheiros, tá? Eu tenho, assim, eu falo que é um verdadeiro privilégio, né, ser um administrador de uma associação da marca Alphaville, né? Alphaville a gente sabe que é uma grife, né? É uma incorporadora a nível nacional que está aí há muitos anos, está em quase todos os estados brasileiros. E lá o corpo diretivo é grande, porque o estatuto assim prevê, né? Então a gente tem ali quase 20 pessoas ali no corpo diretivo, né? Dentre todos os cargos lá, reservas, titulares, presidência, vice-presidência, enfim. E ali a gente tem uma estratégia muito legal. O nosso presidente, ele é um cara muito, sabe, que dá muito ouvido, é uma gestão muito participativa e ele transforma assuntos bem complexos e às vezes situações que os associados, né, que lá não se chama, viu gente, não se chama condômino, são associados, tá? Mas estamos falando praticamente da mesma, só são questões de nomenclatura, né? E aí a gente consegue trazer os associados pro lado porque a gente bate ponto a ponto, ó, item 1, a gente meio que simula essa assembleia, isso é uma dica legal, você vai tratar, converse com o seu jurídico, você vai tratar de um assunto bem complexo, pega ali porque assim, você tem que saber jogar o jogo, a assembleia, para ter sucesso, é uma estratégia, então por que não ensaiar como que vai ser essa assembleia? Vamos lá, item 1, pessoal, para que lado a gente vai partir aqui nesse item 1? Se perguntarem isso, para que lado a gente... Então, você tem que estar com tudo alinhado ali, quem vai falar em cada momento. Lógico que tem coisas, não é, Tati? Tati tá sorrindo que ela tá vendo. Qual que é o tema do livro aqui, gente? Ó, olha aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ó, assembleias condominiais. Olha que legal. Então, a estratégia, cara, é tudo, cara. Então, assim... A gente precisa realmente, então, isso tem tudo a ver com a questão da comunicação. Se você chega lá achando que você vai ser o encantador de serpente, falar ali 5, 10 minutos e que vai convencer todo mundo, mas se você não se alinhou bem nessa estratégia, não dá certo. Não dá certo. E sabe que eu falo que eu sou... A frase do meu Instagram é técnica, assertiva e resolutiva, né? E aí fazendo ali o link com clareza, naturalidade e confiança. A confiança com técnica, né? A assertividade é naturalidade. E a resolução é de que eu estou sendo clara porque eu informei. Sim. E o jurídico trabalha dessa forma. O jurídico faz, junto com o síndico, fazer o meio de campo, o preparatório, para que a assembleia chegue e não seja o caos, né? Por que hoje as assembleias não atingem os quórums, por exemplo? Porque as pessoas dizem assim, eu não vou lá ver meus vizinhos lavar roupa suja. Não é? E a maioria não vai por isso, né? E às vezes chega lá, até tem interesse na pauta, a pauta tá bem feita, tá bem estruturada, chega, tem sempre a gangue do mal, né? Os condemônios, né? Que não manda a procuração, vai... Os alecrim dourados. Os alecrim dourado, 401, que nem hoje. A gente brinca a turma do bem e a turma do mal. E essa gangue acaba... Que são minoria, mas acabam se tornando maioria, porque eles movimentam, né? De ganhar no grito, né? Eles contaminam o grande grupo. É a questão do comunicar eles que não também prejudica. Contaminam, eles calam. Exato. Intimidam. É isso, o comunicar deles é uma forma tão perversa, às vezes, que cala os bons. Exato, e as pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia que dá um pé atrás. Não vou me envolver, eu vou resolver de outra forma, se é que vai resolver, porque aí tem toda a questão do nosso judiciário que a gente debate aqui, né, por condomínio ser tão multidisciplinar, tão multifacetado, o nosso judiciário não está preparado ainda, né, pra gente levar questões condominiais e debater a fundo
questões condominiais, não só prática como técnicas no judiciário. Então, muitas coisas que a gente sabe que acontecem em assembleia errado, ratifica-se no judiciário como errado, porque o judiciário não está preparado para as questões condominiais, porque o juiz nada mais é do que uma pessoa que chegou lá e julga toda a gama de situações cíveis, por exemplo. Exato. Então, ele não vai se dedicar ao mundo condominial e às problemáticas diárias do condomínio. Então, quando bate lá, é só mais uma briga de condomínio. É só mais um. Só que não é só mais um. Porque essa briga de condomínio, por exemplo, num condomínio de 400, de 1.000 unidades, de 300 unidades, ela vira uma grande problemática que pode abarrotar o judiciário. Mas a gente precisa levar esse conhecimento de alguma forma. E nada mais do que todo o contexto que a gente já pôs aqui com a comunicação, com o Dani do Papo, com a Maureen do Papo e com nós duas, as pimenteiras, jogando aí. Porque, não, sem tempero não dá, né, gente? E realmente, tem muita gente que não vai para as assembleias por causa dessas discussões. Das Aí ela vem a Maureen baixarias. de novo com os mesmos questionamentos. Aí o que acontece? O Daniel, com os questionamentos dele, para enriquecer a pauta, mas a Maureen, ela tumultua tanto a assembleia que na próxima assembleia o Daniel não vai. O Daniel não vai participar. Vai ficar no conforto do celular, quietinho ali, porque, olha, não vou me estressar, isso né? Nem tem tanta relevância assim. Não vou participar. E aí as coisas, né, no condomínio vão tomando um crescimento quando as pessoas partem para omissão. Sim. Aí o bolo, quando vê, tá grande demais, que já transbordou a forma. E aí, para te corrigir aquilo, infelizmente as pessoas têm que encarar com responsabilidade, é sua propriedade, é o seu bem, e tem sim que encarar esse cidadão que incomoda, que é chato, que tumultua. Mas é só comparecendo, encarando, que nós vamos dar fim nesse tipo de pessoas, dar fim no bom sentido, né? Mas reduzir... não pensa aqui que eu quero assassinar todos os matrimônios, porque eu não quero. Às vezes a gente até quer, mas a comunicação segura, né, tem que ser clara, né? Exatamente, tem que ser clara. O direito tolhe essa... A gente vai fazendo com que essas pessoas vão reduzindo o espaço delas, né? E cada vez mais também sendo cortadas. Por isso a necessidade também de ter um bom profissional, um bom gestor, um bom síndico e uma boa assessoria jurídica que entenda de direito condominial, que vai fazer uma assessoria assertiva para o síndico e dizer assim, Maureen, esse teu pensamento não está correto juridicamente. A gente não pode fazer isso, porque vai ter consequências ali na frente. Exato. E a Maureen saber receber essa crítica, que não é uma crítica, para ser uma gestora qualificada, para conseguir gerenciar aquela comunidade. É importante que os gestores, né, e os advogados ouçam o podcast do Papo Condominial e o Chamo Jurídico. Porque aí eles vão se qualificando de maneira divertida, de maneira mais leve, vão aprendendo, vão vendo as pimentas, né? Porque quando a pimenta nada mais é do que botar assim, ó, olha, vai acontecer. Isso de uma forma ou de outra vai acontecer. Um dia vai. Eu brinco que eu tenho quase que uma bola de cristal, né? Quando me mandam as questões, eu falo assim, ó, se tu fizer isso, vai acontecer isso, se tu fizer X, vai acontecer tal. E aí, quando a pessoa escolhe o caminho, eu só espero. Porque eu dei o parecer. Eu espero. Quando vem, eu digo, eu detesto pronunciar essa frase porque eu sou despida de ego. Meu ego, ele é só superficial, assim, só porque é necessário. Mas eu avisei.
né? E eu avisei. Então, assim, quando o jurídico dá um parecer pro gestor que acompanha o papo condominial e que acompanha o chamo jurídico, a gente sabe que ele vai entender e que não é uma comunicação ambivalente, é uma comunicação de que a gente vai chegar a um denominador comum que é o melhor para as comunidades Com condominiais e para o certeza. mercado. Me permita dar um exemplo aqui de uma comunicação que pode e vai te prejudicar. Sabe quando você acaba querendo comunicar tudo em excesso e muitas vezes você também quer colocar em votação aquilo que já é pré-aprovado. Vou dar um exemplo, tá? E tem síndico que fala assim, se não aprovar isso, eu vou entregar o cargo. Dá um exemplo assim, bem prático, bem claro, o que Maureen faz muito no dia a dia. PPCI, né, Maureen? Aham. Você precisa levar para uma assembleia, pedir autorização para fazer. Tem muito Não. síndico que chega e fala assim: pessoal, então você tem que levar a proposta, gente, olha, estão aqui as Aí- propostas, vai ser essa ou essa, não é se. Não é a forma de. Na verdade, você olha, vamos fazer com essa aí, vocês querem que a gente pague à vista, a prazo, mas você já tem que trazer a solução pronta, você tem que fazer, a responsabilidade é sua. E às vezes você acaba se atrapalhando nessa comunicação equivocada, muitas vezes porque o empreendimento não está sendo bem assistido, né? Por um jurídico que é do meio, que é do nicho, que é experiente, que tem as boas estratégias que ele já passou em vários outros empreendimentos, né, Maureen? Exatamente. E o pessoal acaba, eu já vi muitos síndicos Fazer Perdeu assembleia o cargo, desnecessariamente. fazer assembleia, pedir autorização de coisa que já é autorizado, que é legislação, que é obrigado, Que é a obrigação e dele. que fica ali, sabe, se atrapalhando por falta de experiência. E aí passa o vale de incompetente, Aham. né? Porque aí qualquer coisa ele tem que estar. Vem cá, mas tu não fez uma assembleia para pedir a aprovação do PPCI, do LTIP, Isso. disso, daquilo? Mas é a falta de conhecimento. Porque a gente sempre comenta aqui, até na palestra a gente comentou sobre a responsabilidade civil e criminal. Tem muitos gestores que eles não têm a noção, vou usar esta palavra, da responsabilidade que é gerenciar um condomínio. Sim. É a grande parte que não tem. Que não tem. Tu Uhum. imagina, Grande parte. tu precisa, PPCI, manutenções de urgência, leva para a Assembleia para apresentar. Ó, o condomínio precisou fazer X coisas com urgência. Eu não tinha como chamar uma Assembleia. Faz e ratifica. Ainda é urgente, né? Mas assim, ó, ai, não, mas o meu conselho não concordou. Até que Gente, ponto, né? Exatamente. Até Faz cair, que- né? Passei 3 orçamentos lá de LTIP no condomínio pro conselho só, né? No primeiro momento. Aí diz uma conselheira assim. Aí passei os 3 orçamentos e disse, ó, já contratei a empresa tal. Mas como assim? A gente nem aprovou. Eu digo, não, isso é só para a ciência de vocês. Aqui Já quem isso já é contrata aprovado. esse serviço sou eu. Exato. É da minha responsabilidade. alçada. Eu não tinha entendido. Eu digo, não. Se a senhora não entendeu, a gente pode conversar e eu vou fazer a senhora entender. Mas é a minha responsabilidade, é, o meu sua CPF que tá na é o teu ata. CPF. Eu digo, se adequação, tu vê? Eu fiz toda a adequação do PPCI, que o orçamento, eu levei os orçamentos, porque tinham determinadas obras que eram valores, né? Que um Sim, pouco que elevados. extrapolava. Aí as pessoas, tu sabe que não estão preparadas, mas eu já chegava na Assembleia e dizia, olha, ou é. Nós só temos que ver aqui as condições de pagamento. Não, e muitas das vezes essas não aprovações são as correntes contrárias à sua gestão, que o único motivo que ele quer é te desestabilizar, falar que não vai aprovar, porque assim, tu sabe que é obrigatório, que tem que fazer, mas tu acabou sendo ingênuo de colocar isso em votação. Aí você deu ali a lenha para eles queimarem a tua fogueira, né? Já começa na pauta da Assembleia, que não pode ser aprovação. Eu sempre digo, tu, quando leva orçamento para adequação de algo que é para ser feito, Isso. não é para votar,
apresentação dos orçamentos e definição de chamada extra. Da forma como vai ser rateado. Isso. Ou coloca assim, ó, Não é se vai fazer, é não é como vai pagar. Se vai ser aprovado. Fazer. É só o fazer. planejamento. Exato. Eu falo Aprovação. deliberação Não. entre Apresentação. empresas da necessária aprovação Perfeito. do LTIP. Então, esse Entre título é empresas. essencial Por isso que eu digo Pra que a que quem comunicação ela é tão importante. para quem pegar esse edital, né? que Fala, o opa, edital, tô vendo se ele aqui que não tiver vai. bem redigido, Tem que estar pronto. claro. Eu conversei com o Carlos, né, agora pra finalizar, eu conversei com o Carlos, ele é penalista, e lá atrás, quando eu era estagiária, ele me falou assim, ó, sabe o que delimita o crime no processo? É a denúncia. E agora a gente traz pro direito condominial. Sabe o que edital. delimita a assembleia? É o edital de convocação. Sim, Se o edital tá mal convocado, a assembleia tá perdida. sim. E eu canso de bater nisso. Canso. Esses dias teve uma assembleia que eu fui, que foi absurda, uma discussão. Por quê? Porque o edital era a apresentação da notificação, e eu estava pelo condômino, apresentação da notificação de descumprimento do rateio por fração ideal. E era por fração ideal, e eles fizeram rateio por unidade, Sim. e o condômino estava impugnando, com razão, né? E aí tava toda uma deliberação, e eles deliberando o que eles iam fazer. E eu falei, tá, mas não dá pra deliberar. Daí todo mundo, mas por quê? Porque o verbo nuclear do tipo é apresentar. Sim. E apresentar não delibera. Vocês já apresentaram, nós impugnamos e acabou a discussão. E aí, mais uma vez, Aí eu eu vou. fico de chata na Não, assembleia, e mais, por quê? mais uma vez eu vou ter que bater na tecla que quando o empreendimento não tem um advogado especializado na área, ele vai fazer o edital como ele acha que tem que ser. Ele não teve a preocupação de saber como que é a convenção daquele empreendimento, o que é que essa convenção manda fazer, como que é a norma, porque tem um detalhe. Aí tem um detalhe, muitas vezes, a gente aprovou tal, bonitinho, aí manda lá no cartório. Vocês estão esquecendo, não esqueça do cartório não. Uhum. Porque o cartório chato, o que é o cartório chato? O cartório é o chato que eu sou e o chato que a Tati é aqui, ó. O cartório chato, ou seja, o cartório que só registra Não o vou que está aprovar. correto, Exato. ele vai pegar a tua convenção e aí aquele edital que veio da administradora ou que veio do escritório jurídico que faz 500 coisas ao mesmo tempo, dentre eles condomínio, então ele não é especialista em condomínio, ele não vai ver essas coisas. Mas quando bater lá no cartório na hora de registrar, o que é que vai acontecer? Vai ser Não impugnado. vai registrar. E aí, ó, perdeu-se tempo, vai ter que refazer estratégia, vai ter que fazer Tempo, tudo dinheiro. de novo. E aí, como é que fica? Aí chama o jurídico, né? O condomínio aí pode. chama o O jurídico. condomínio pode. Mas aí a gente joga a última pimenta pra encerrar, que é a questão do jurídico também dizer aquilo que o síndico quer ouvir às vezes. Sim. Porque é indicado pela Porque é administradora. indicado ou porque ele quer continuar, ele não quer se Exato. indispor. Né? E aí vem a superficialidade do mercado, infelizmente. Mas, Verdade. gente, eu passaria o dia inteiro aqui Opa. nesse debate e um assunto puxa o outro e puxa o outro. É verdade. Mas eu queria agradecer aqui a Jaque, né, minha pimenta, e ao Papo, o Papo Condominial Brasil, a Maureen, por ser pioneira novamente, eu agradeço por abrir as portas desse mercado, inclusive foi o que eu escrevi na mensagem do meu livro para ti, né, agradeço imensamente. E Dani, agradeço imensamente pela tua presença aqui no Sul e em todos os lugares do Brasil, né, porque ele se multiplica, ele Mas tá olha, sempre por aí. Vocês dos outros estados não fiquem com ciúme, não, tá? Aqui é um dos lugares que eu mais me sinto em casa. Primeiro porque, literalmente, eu tô em casa, né, Maureen? Isso aí. E vocês recebem a gente com muito carinho sempre. Muito Obrigado. obrigada a vocês por estarem aqui. E como bem disseram, né? As agendas são sempre caóticas e a gente conseguiu, o universo conspirou pra gente estar aqui Conseguir. gravando no É Chamo isso aí. Jurídico Condomínio Pode. E parabéns pela estrutura Universo do estúdio, o conspirou. profissionalismo que estão entregando aí esse podcast de extrema qualidade pro mercado condominial. Parabéns. Obrigada. Então, de parabéns mesmo. Obrigada. meninas. A gente agradece esse papo que a gente teve. Foi agregador, né, Tati? Esse papo condominial. Com dois ícones do direito condominial, né? Com a inspiração para as mulheres, que é a Maureen
Sem dúvidas. Nos inspirou ainda mais, né, Tati? Então a gente tem uns anos ainda pela frente. Ah, eu tô muito feliz que eu posso ser insuportável pra sempre. É, Obrigada. exatamente. Alguém deve nos chamar pelo mesmo É. apelido da Maureen e a gente não sabe ainda, né? Muitíssimo obrigada. Então, pessoal, esse foi o episódio com o Papo Condominial. Sigam lá, Papo Condominial Rio Grande do Sul. E na dúvida, chama o jurídico, porque o condomínio pode e deve. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.